Empreiteiro cruel humilha a idosa do centro e ela se torna a patroa de. A sala principal do Centro Comunitário e Cultural Raízes estava silenciosa, carregada de tensão. Olhos fixos em Dona Aurora. Uma senhora de 70 anos, cabelos brancos bem penteados, rosto vincado pela vida, mas com brilho de determinação. Nas mãos, um envelope antigo, amarelado pelo tempo, tremia. Do outro lado da mesa, seu Juvenal, o empreiteiro da cidade, estava vermelho de raiva. Doutor Omar, o urbanista recém-chegado, observava a cena com seriedade gelada. Para entender como chegamos até aqui, precisamos voltar 3 dias. Era uma terça-feira comum, na Vila Feliz. Um daqueles bairros que ainda preservam a alma da cidade, com casas coloridas e aroma de café fresco. O Centro Cultural Raízes, no coração da vila, era o ponto de encontro, onde cada detalhe contava uma história. Dona Aurora, a boleira mais antiga do bairro, 70 anos bem vividos. Óculos na ponta do nariz, uniforme simples de voluntária, impecável. Seu Juvenal entrou como uma tempestade. Terno caro, cabelo grisalho oleoso penteado para trás, sorriso falso de quem está sempre fechando um negócio duvidoso. Atrás dele, Dr. Omar, o urbanista renomado. Dona Aurora o reconheceu. Esta é a joia da nossa comunidade, Dr. Omar. Juvenal abriu os braços. Um terreno enorme, estratégico, perfeito para um empreendimento moderno, com vista privilegiada. Dr. Omar olhou ao redor, expressão neutra. Dona Aurora se encolheu, tentando desaparecer. Não funcionou. O que a senhora ainda está fazendo aqui? Juvenal virou. Olhar cortante. Não vê que estou com um convidado importante? Desculpe, seu Juvenal. Eu só estava terminando. Terminando? Ele riu sem humor. A senhora deveria ter terminado há 15 minutos. Sabe quanto vale o tempo deste homem? Mais do que a senhora ganhou em anos. Dona Aurora abaixou a cabeça. Responder seria pior. Juvenal adorava humilhar. Doutor Omar permaneceu em silêncio. Juvenal continuou. Olhe para mim quando eu falo. Gente como a senhora precisa aprender o lugar que ocupa. Sabe quantas pessoas matariam por esta oportunidade? E a senhora fica aí devagar, atrapalhando? Desculpe, senhor. Dona Aurora juntou suas coisas rapidamente. Desculpe, senhor. Juvenal imitou sua voz com escárnio. É só isso que sabe dizer? Contratam cada vez mais incompetentes. Dona Aurora segurou o carrinho com força. As mãos tremiam, não de medo, mas de raiva contida. Raiva de anos engolindo humilhações. Raiva de acordar cedo, trabalhar horas de pé e ainda ouvir que não era boa o suficiente. Mas ela precisava daquele centro, de suas memórias, de seu legado. Abaixou a cabeça e saiu. Foi quando ouviu o barulho. Algo caiu. Um objeto pequeno, enrolado. Dona Aurora viu um documento, uma planta antiga, amarelada, com selo oficial quase apagado. O tipo de coisa que valia mais que um prédio. Tinha rolado para debaixo de uma estante. Dr. Omar não percebeu. Juvenal estava ocupado demais. Dona Aurora podia ignorar, mas sua integridade falou mais alto. Ela pegou a planta e, com voz suave mas firme, disse: Com licença, doutor. Creio que isto caiu do senhor. Dr. Omar se virou devagar. Os olhos dele encontraram os dela. Juvenal parou no meio da frase, boca aberta. Dona Aurora estendeu a mão com a planta. Eu acredito que isto pertence ao senhor. Silêncio absoluto. Dr. Omar pegou o documento. Cresci ouvindo sobre a história deste lugar. Conheço cada canto, cada documento. Juvenal piscou. A senhora conhece os documentos? Dr. Omar ignorou Juvenal. Continuou falando com Dona Aurora. E a senhora trabalha aqui como voluntária? Sim, senhor. Que desperdício. Dr. Omar balançou a cabeça. Alguém com seu conhecimento e memória deveria estar em posição muito diferente. Juvenal tentou recuperar o controle. Doutor, ela é apenas uma voluntária da limpeza. Silêncio.
A palavra saiu gelada de Dr. Omar. Juvenal fechou a boca imediatamente. Dr. Omar voltou a Dona Aurora. Como é seu nome completo? Aurora Maria dos Santos, senhor. Aurora. Ele repetiu. Nome lindo. Significa alvorecer. Pela primeira vez em anos, Dona Aurora sentiu algo diferente. Não era apenas alguém a vendo, era alguém a enxergando. Preciso de alguém que conheça profundamente a história deste centro e da vila. Dr. Omar disse. Alguém de confiança. Os registros oficiais estão confusos, e as versões de seu Juvenal são superficiais. A senhora estaria disponível para uma conversa mais longa amanhã? Dona Aurora olhou para Juvenal, o rosto vermelho, a mandíbula tensa. A raiva fervendo. Mas Dr. Omar tinha feito uma pergunta direta. Sim, senhor, estarei disponível. Excelente. Amanhã, 10 da manhã aqui nesta sala. Obrigado novamente por devolver a planta. É mais do que um pedaço de papel. É a memória deste lugar. Dona Aurora fez uma leve reverência e saiu. Suas pernas tremiam. Não de medo, de esperança. Do outro lado da porta ela ainda ouvia a voz furiosa de Juvenal. Dr. Omar tinha encontrado o que precisava. E Juvenal havia cometido o maior erro da vida dele. Dona Aurora não dormiu. Ficou na cama, repassando a conversa. Omar tinha falado com ela. Na manhã seguinte, chegou ao centro às 7. A rotina não mudava, mas algo dentro dela sim. Dona Zilda, a vizinha mais antiga, a parou. Cuidado, menina. Juvenal não gosta quando alguém brilha mais que ele. Dona Aurora sabia. Às 10, bateu na porta da diretoria. Coração batia forte. Entre. A voz de Dr. Omar era calma. Ele estava na poltrona, lendo num tablet. Acenou para que ela sentasse. Obrigado por vir, Dona Aurora. Fique confortável. Ela sentou na ponta da cadeira, postura de quem passou anos sendo invisível. Dr. Omar notou. Relaxe, é apenas uma conversa. Ele serviu chá de cidreira. Ofereceu uma xícara. Dona Aurora aceitou com as 2 mãos. Homens como ele não serviam chá para voluntárias. Me conte sobre a senhora, ele disse. Sua história, como uma mulher com seu talento, acabou aqui. Dona Aurora respirou fundo. Meu pai, seu Janil, veio de Minas nos anos 50. Abriu uma padaria, conheceu minha mãe. Ele fazia questão que a gente aprendesse as raízes do lugar. Dizia que memória é identidade. Fui professora primária por 30 anos. Queria ser escritora. Mas meu pai ficou doente. Alzheimer. Em 6 meses, se foi. A padaria faliu. Minha mãe ficou doente. Larguei tudo para cuidar deles. Depois comecei a fazer bolos para fora. E quando pude, vim para cá, para o centro. Aqui me sinto em casa. Pausou, engolindo o nó na garganta. No começo pensei que seria temporário, que juntaria dinheiro, voltaria a escrever. Mas a vida acontece. Minha neta precisava de ajuda. 20 anos se passaram, e ainda estou aqui, cuidando das memórias. Dr. Omar cruzou as mãos. A senhora tem diplomas. Livros que escreveu? Não terminei meu livro, mas falo sobre a história do bairro fluentemente. Conheço cada detalhe, cada morador. E tenho memória de elefante. Impressionante. Ele se inclinou. Dona Aurora, vou ser direto. Estou na Vila Feliz para fechar um projeto grande de revitalização. Juvenal quer o terreno do centro para um prédio de luxo. Diz que os documentos estão irregulares. Mas minhas pesquisas dizem o contrário. Preciso de alguém ao meu lado que entenda o contexto. Alguém que eu possa confiar. A senhora podia ter guardado aquela planta. Ninguém saberia. Isso me diz mais sobre seu caráter do que qualquer currículo. Dona Aurora sentiu o coração acelerar. O que o senhor está propondo? Quero contratá-la como minha consultora de memória e história da vila por 3 semanas. A senhora estará em todas as reuniões, visitas, jantares. Será meus olhos e ouvidos. Em troca, pagarei R$ 5.000 por semana. 15.000 no total. Dona Aurora quase deixou a xícara cair.
R$ 15.000. Mais do que ganhava em um ano. É justo, ele completou. É o que alguém com suas habilidades merece. E há mais. Se tudo correr bem, se o centro for salvo, darei um bônus de R$ 20.000. R$ 20.000. Daria para ajudar a neta, reformar a casa. Mas há uma condição. A senhora deve ser discreta. Tudo que ouvir, ver, relatar, fica entre nós. Sim, senhor. E seu Juvenal não pode saber que a estou pagando. Oficialmente. A senhora continua voluntária. Ele só precisa aceitar sua presença nas reuniões. Farei questão. Dona Aurora pensou em Juvenal, na humilhação, nos anos de invisibilidade, na oportunidade. Eu aceito. Dr. Omar sorriu. Excelente. Tenho reunião com Juvenal em 1 hora. Vista algo confortável, mas que mostre a mulher sábia que é. Não uniforme de voluntária da limpeza. Dona Aurora se levantou. Quando chegou na porta, se virou. Posso perguntar por que o senhor está fazendo isso? Dr. Omar ficou em silêncio. Porque já fui subestimado também. Porque sei o que é ter talento e ser ignorado. E porque, Dona Aurora, pessoas como a senhora merecem a chance de brilhar. Ela saiu dali com lágrimas nos olhos. Do lado de fora, Dona Carmela, a vizinha fofoqueira, esperava. Achando que é especial agora, não é, Dona Aurora? Carmela cuspiu. Juvenal está furioso. Vai acabar com a senhora assim que Dr. Omar for embora. Dona Aurora olhou com calma. Talvez. Mas por 3 semanas, vou ser algo que a senhora nunca vai ser, Carmela. Importante. E seguiu, cabeça erguida. Dona Aurora saiu no almoço, pegou o ônibus, comprou um vestido floral simples, casaco de linha. Nada luxuoso, mas digno. Trocou no provador, jogou o uniforme no fundo da sacola. Olhou pro espelho. Outra pessoa a encarou. As duas estavam na porta da sala. Doutor Omar já estava lá com Juvenal e advogados. Dona Aurora bateu. Juvenal abriu irritado. O que a senhora quer? Estamos em reunião. Ela está aqui a meu pedido. Dr. Omar falou. Entre, Dona Aurora. Juvenal ficou vermelho. Doutor, ela é apenas uma voluntária. Ela é minha consultora particular e preciso dela em todas as reuniões. Algum problema? O tom de Dr. Omar tinha gelo. Juvenal engoliu seco. Claro que não, doutor. Omar, nenhum problema. Dona Aurora entrou. Sentou ao lado de Dr. Omar. Juvenal a fuzilou. Senhores, Dr. Omar começou. Antes de começarmos, quero esclarecer algo. Todas as conversas aqui serão acompanhadas por Dona Aurora. Confio nela completamente. Qualquer documento histórico passará por ela primeiro. Isto não é negociável. Juvenal forçou um sorriso. Naturalmente, a reunião começou. Juvenal apresentou os planos de seu empreendimento. Slides, gráficos, projeções. Dr. Omar fazia perguntas sobre a história do terreno, documentos. Juvenal respondia com evasivas. 2 horas se passaram. Numa pausa para o café, Juvenal atendeu o telefone. Advogados saíram. Dona Aurora ficou sozinha com o Dr. Omar. O que a senhora achou? Ele perguntou. Dos planos? De tudo? Dona Aurora hesitou. Os números dele parecem bons demais. Nenhum empreendimento cresce 30% ao ano, todo ano, por 5 anos seguidos, sem segredos. E fica nervoso quando o senhor pergunta detalhes específicos. Muda de assunto rápido. Notou isso também, doutor? Omar se inclinou. Dona Aurora, preciso que a senhora faça algo além de consultar. Investigue discretamente. Documentos, contratos, registros do centro. Qualquer coisa que me dê a real situação. Consegue? Dona Aurora sentiu um frio na barriga. O senhor está achando que tem algo errado? Homens como Juvenal não ficam ricos sendo honestos. Há mais nesta história do que ele está contando. Preciso saber a verdade antes de assinar. Se ele descobrir, por isso será discreta. Ninguém nota uma voluntária antiga, lembra? A senhora conhece este centro melhor que ninguém. Dona Aurora pensou. Arriscado. Mas olhou para Juvenal, aquele sorriso falso.
lembrou da humilhação. Vou fazer. Ótimo. Dona Aurora, seja cuidadosa. Homens desesperados fazem coisas desesperadas. E Juvenal está mais desesperado do que aparenta. A reunião recomeçou. Dona Aurora observava cada palavra, gesto, hesitação. Viu Juvenal trocar olhares nervosos, mudar números, suar quando o Dr. Omar pedia contratos específicos. Depois de 4 horas, a reunião terminou. Dr. Omar precisava de tempo. Juvenal insistiu que não havia pressa, mas seus olhos diziam o contrário. Dona Aurora foi para o sótão do centro. O arquivo morto ficava ali, em meio a tralhas e caixas empoeiradas. Ninguém ia lá. Perfeito. 3 horas revirando caixas. Encontrou contratos, documentos de reforma, licenças, muitas multas da prefeitura. Fotografou tudo. Ouviu passos. Apagou a lanterna, escondeu-se. Pela voz, era Juvenal. Não, você não está entendendo. Eu preciso deste terreno. O banco vai executar a hipoteca se eu não pagar até o fim do mês. Estou devendo 15 milhões. Silêncio. Eu sei que os documentos têm problemas. Por isso estou-te pagando para constatar. Doutor, o mar não pode descobrir que metade das licenças é falsa. Não pode descobrir que o centro não pode ser demolido por ser património. Se ele descobrir, não assina. E se não assinar, eu perco tudo. Mais silêncio. Falsifique se precisar. Me entregue os documentos limpos até amanhã. Estou pagando 50 mil. Me entrega. Ele desligou com força. Dona Aurora prendeu a respiração. Juvenal ficou parado, depois desceu. Dona Aurora esperou 10 minutos. Quando saiu, suas mãos tremiam. Não de medo, de adrenalina. Ela tinha a verdade. Juvenal estava falido. Falsificava documentos. Cometeria uma fraude gigantesca. E ela tinha as provas. Voltou para casa com a cabeça girando. Organizou as fotos. Contratos falsos, licenças vencidas, dívidas ocultas. Era um castelo de cartas. Às 11 da noite, enviou tudo para Dr. Omar, sem mensagem. 5 minutos depois, o telefone tocou. Viu isso? Vi. A voz de Dr. Omar tensa. Isto é pior do que eu imaginava. A senhora fez um trabalho excepcional, mas agora precisamos ser estratégicos. Se o confrontarmos agora, ele vai negar, dirá que a senhora inventou. Então o que fazemos? Deixamos ele cavar o próprio buraco. Continuamos a negociação. Deixamos ele apresentar os documentos falsificados. E quando ele achar que venceu, quando assinar o nome dele em mentiras, aí mostramos a verdade. E se algo der errado, não vai dar certo. Confie em mim. Mas, Dona Aurora, tome muito cuidado. Juvenal é uma cobra encurralada, e cobras assim mordem. Ela desligou. Não se sentia invisível. Sentia-se perigosa. Os dias seguintes foram uma dança delicada. Dona Aurora ia direto para o escritório de Dr. Omar. Juvenal a via como a voluntária antiga que deu sorte. Nas reuniões, ela ao lado de Dr. Omar, relatando histórias do bairro. Juvenal apresentava planos grandiosos, números que cresciam. Omar fingia interesse. Juvenal achava que vencia. Mas entre reuniões, Dona Aurora investigava. Descobriu processos contra outros empreendimentos de Juvenal. Funcionários sem receber salários, auditorias fraudadas. Cada nova informação era uma peça no quebra-cabeça. E quadro era feio. Juvenal a tratava com desprezo mal disfarçado. Na frente de Dr. Omar, forçava a educação. Nos corredores, o veneno aparecia. Está se achando, não é, velhinha? Ele sibilou uma tarde. Mas não esquece quem a senhora é. Uma boleira aposentada. Sempre foi, sempre vai ser. Dona Aurora o encarou. O senhor está com medo de mim, seu Juvenal. Juvenal riu forçado. Medo de você? Por favor. Está sim, porque pela primeira vez alguém está vendo a senhora de verdade e não gosta do que vê. O rosto dele ficou vermelho. Cuidado com o que fala. Ou que?
Vai me proibir de entrar no centro? Dr. Omar deixa claro que me quer nas reuniões. Me proibir seria insultar o homem que vai investir milhões? Ou não vai? Juvenal cerrou os punhos. Por um segundo, Dona Aurora pensou que ele fosse bater nela. Ele se controlou. Quando tudo isso acabar, ele disse, voz perigosa. Quando o Dr. Omar for embora, a senhora vai se arrepender amargamente de ter me desafiado. Isso eu prometo. E saiu. Dona Aurora respirou fundo. As mãos tremiam, não de medo, de satisfação. Ela o tinha encurralado. Naquela noite, Dr. Omar a convidou para jantar num restaurante discreto. Precisavam conversar longe. Sentaram numa mesa no fundo. Dr. Omar pediu vinho. Dona Aurora, suco de maracujá. Tenho novidades, ele começou. Meus advogados confirmaram. Os documentos que Juvenal apresentou sobre o terreno são falsificações. Boas, mas falsificações. As licenças para o novo prédio não existem. As aprovações ambientais são forjadas. O balanço contábil foi manipulado. Dona Aurora sentiu o estômago apertar. Então, é tudo mentira. 90%. Juvenal precisa do meu dinheiro para não falir seus outros empreendimentos e planejava me enganar. O que vamos fazer? Amanhã tem a reunião final. Ele vai apresentar o contrato de compra. Quer minha assinatura e 25 milhões de entrada. Vou dizer que preciso de 2 dias. Nesse tempo, meus advogados vão preparar um processo. Fraude imobiliária. Falsificação. Tentativa de estelionato. Juvenal vai responder criminalmente e o centro. Vou ajudar a prefeitura a tombá-lo como património cultural. Dona Aurora processou. O senhor vai destruir ele. Ele destruiu a si mesmo. Eu apenas estou acelerando o inevitável. Homens como Juvenal acham que podem pisar em todo mundo sem consequências. Ele a humilhou, Dona Aurora. Humilhou moradores, fraudou fornecedores, enganou investidores. Alguém precisa pará-lo. E a vila? Se o centro fosse demolido, a comunidade perderia a alma. Por isso, vou protegê-lo. Vou limpar a gestão, trazer gente competente, mantê-los voluntários, exceto o Juvenal e os capachos. Dona Aurora sorriu. Justiça. Mas preciso que a senhora faça uma última coisa. Na reunião de amanhã, quando ele apresentar o contrato final, preste atenção em cada palavra. Quero que fique registrado. Gravado. Que eu entendi exatamente o que ele oferecia. Essa gravação será evidência. Vou fazer. Terminaram o jantar, conversando sobre o Líbano, sobre o pai de Dona Aurora, sonhos interrompidos. Dr. Omar contou que conhecia a humilhação, que nunca esqueceu de onde veio. Por isso, faço questão de tratar todo mundo com respeito, ele disse, porque dignidade não depende de cargo. Quando Dona Aurora voltou para casa, sentiu algo estranho, não só satisfação. Reconhecimento, validação. Sua vida tinha virado. No dia seguinte, acordou diferente. Vestiu o vestido floral, arrumou o cabelo, olhou para o espelho. A mulher que olhava de volta importava. Chegou ao centro às 9. Juvenal já estava lá, nervoso. Grande dia hoje, ele disse, forçando simpatia. Finalmente vamos assinar. Dona Aurora não respondeu. Dr. Omar chegou às 10. Então, seu Juvenal, vamos ver este contrato final. Juvenal deslizou uma pasta de couro. 50 páginas. Tudo perfeitamente falsificado. Este é o acordo completo, Dr. Omar. 25 milhões de entrada. Investimento total de 100 milhões em 5 anos. O senhor terá 40%, eu 60%. Dr. Omar folheou. Dona Aurora, por favor, me acompanhe nos detalhes. Quero ter certeza. Ela acompanhou, atenta a cada palavra de Juvenal. A gravação rodava no celular de Dr. Omar. Levou 2 horas. Juvenal suava, bebia água. Finalmente, Dr. Omar terminou. Tudo claro? Preciso de 48 horas para a análise final. Depois assinamos. O rosto de Juvenal desabou. 48 horas? Mas, Dr. Omar, achei que... É procedimento padrão. Tenho certeza que um homem de negócios como o senhor entende. Juvenal engoliu seco. Claro, claro. Dr. Omar se levantou. Ótimo.
Nos vemos depois de amanhã. Quando saíram, Juvenal ficou sozinho. Dona Aurora viu pela fresta. Ele estava com a cabeça entre as mãos. Sabia que tinha perdido. As próximas 48 horas foram tensas. A vila sentia algo. Juvenal trancado no escritório, ligações urgentes. Dona Aurora manteve distância. Doutor Omar proibiu contato direto. Mas Dona Carmela não deixou passar. Vai cair, ela disse na padaria. Juvenal está preparando algo. Ouvi ele falando. Assim que Doutor Omar assinar, a senhora vai ser colocada para fora do centro. As outras vizinhas olharam com pena. Dona Zilda balançou a cabeça. Te avisei, menina. Dona Aurora sorriu. Obrigada pela preocupação. Sabia que Juvenal preparava a própria ruína. Na noite anterior, Dona Aurora não dormiu. E se algo desse errado? Às 3 da manhã, Dr. Omar ligou. Não está dormindo também? Não consigo. Nem eu. Revisando tudo. Temos evidências para enterrar Juvenal. Contratos falsos, licenças forjadas, dívidas ocultas. Ele vai responder por tudo. E se ele negar? Por isso a gravação. Ele apresentou documentos que sabia serem falsos. Tudo registrado sem escape. Dona Aurora respirou fundo. Tenho medo. De quê? De que ele faça algo desesperado. Por isso, tenho segurança. A senhora vai ficar ao meu lado. Não vai acontecer nada. Prometo. Ela desligou e dormiu. Acordou pronta. Chegou ao centro às 9. Vestiu o vestido floral. Olhou para o espelho. Última vez? Ela disse. Depois disso, tudo muda. A reunião estava marcada para 10. Dona Aurora subiu cedo. Doutor Omar já estava na sala, com 4 advogados. Pronta? Doutor Omar perguntou. Pronta. Às 10 Juvenal entrou, acompanhado dos advogados e seu Osvaldo, presidente do conselho. Juvenal parecia confiante. Doutor Omar, é um prazer finalmente concluirmos. Doutor Omar não sorriu. Sente-se, seu Juvenal. Algo no tom o fez hesitar. Antes de assinarmos, doutor. Omar começou. Preciso esclarecer algumas coisas. Dona Aurora, por favor, preste atenção em tudo o que vou dizer. Quero que fique absolutamente claro. Dona Aurora assentiu. Doutor Omar continuou. Nos últimos 15 dias, conduzi investigação completa sobre este centro, o terreno e o senhor, seu Juvenal. O que descobri é perturbador. Juvenal piscou. Investigação? Doutor Omar, não entendo. Vai entender. Doutor Omar abriu uma pasta. Item 1. O senhor me apresentou licenças de construção para a expansão do terreno. 3 licenças específicas, todas falsificadas. Juvenal ficou branco. Isso é absurdo. Confirmado pela prefeitura, as licenças não existem. Um advogado de Juvenal sussurrou. Juvenal o afastou. Dr. Omar continuou. Item 2. O balanço contábil que me mostrou indica lucro de 20 milhões. A Receita Federal informou que o lucro real foi de 1.200.000. Defasagem de 1.500%. Item 3. O centro está em processo de tombamento como patrimônio cultural. O senhor não mencionou isso. Silêncio mortal. Seu Osvaldo olhava para Juvenal com horror. Juvenal, ele disse, me diz que isso não é verdade. Juvenal não respondeu. Olhava para a mesa. Doutor Omar não parou. Item 4. 3 fornecedores têm processos contra seus empreendimentos por falta de pagamento. Item 5. Funcionários sem receber fundo de garantia. Item 6. Auditoria falsificada. Item 7. Ele continuou. 7 itens viraram 15. Cada um mais grave. Dona Aurora ouvia tudo. Voz firme. Juvenal começou a suar. Isso é apenas um mal-entendido. Juvenal gaguejou. Problemas administrativos. É fraude imobiliária. A voz de Dr. Omar cortou. É falsificação de documentos. É tentativa de estelionato. E o senhor vai responder por tudo. Um advogado de Dr. Omar deslizou uma pasta. Notificação judicial. Estamos processando o senhor
e seus empreendimentos. Entramos com o liminar para acelerar a execução das suas dívidas. Juvenal pegou o documento. Leu. Ficou cinza. Não pode fazer isso. Posso e vou. O senhor construiu seu império nas costas de gente humilde. Explorou funcionários, enganou fornecedores, fraudou investidores e achou que podia me enganar também. Foi ela, não foi? Juvenal apontou para Dona Aurora. Olhos injetados. Aquela velha fofoquera. Ela inventou essas mentiras, tentando me destruir. Dona Aurora o encaró sin piscar. Dona Aurora no inventou nada. Dr. Omar disse gelado. Él apenas reveló o que o señor estaba escondiendo. ¿Y sabe por qué? Porque ela tem algo que o señor nunca teve. Integridad. Juvenal rió, histérico. Ela é uma bolera aposentada, uma ninguém. E você vai acreditar nela em vez de mim? Acredito nos documentos, nos registros, acredito nas evidências. E acredito nela. Sí, porque enquanto o señor pasaba as últimas semanas mentindo, ela passava coletando verdades. Seu Osvaldo, perturbado. Juvenal, renuncia ao conselho com efeito imediato. Não posso estar associado a isso. Outros 2 conselheiros fizeram o mesmo. Em 5 minutos, Juvenal estava sozinho com seus advogados. Isto não acabou. Ele sibilou. Vou lutar. Vai perder. Dr. Omar foi direto. Conseguimos acordo com a prefeitura para o tombamento. O centro será protegido. E quanto aos seus empreendimentos? O banco já sinalizou interesse na venda direta para mim quando a hipoteca for executada. Vou comprá-los por 1/10 do valor. Juvenal abriu a boca. E quando eu comprar, doutor? Omar continuou. A primeira coisa que farei é colocar alguém competente na gestão. Alguém que trate com respeito, que entenda que sucesso não se constrói pisando nos outros. Ele olhou para Dona Aurora. Ela entendeu. Não. Juvenal sussurrou. Não a senhora. Dr. Omar sorriu. Dona Aurora será a diretora executiva do novo centro cultural e de toda a revitalização do bairro. Salário compatível, autoridade total. E a primeira ordem dela? Estruturar todos os seus antigos empreendimentos. A sala explodiu. Dona Aurora olhava pela janela, vendo a Zila lá embaixo e sentindo justiça. As semanas seguintes foram caos. A notícia vazou. Empreiteiro tenta fraudar urbanista. Juvenal virou sinônimo de vergonha. A vila em convulsão. Dona Aurora observava segura no centro. Não era mais voluntária. Era alguém em transição. A prefeitura acelerou o tombamento. Dr. Omar informou. Juvenal tentou empréstimo. Ninguém quis. Está acabado. E o centro está protegido. Vamos começar a revitalização. Já tenho proposta de investimento. Vamos reconstruir o bairro do jeito certo. Ele olhou para ela. Falei sério sobre a senhora ser diretora executiva. Preciso de alguém que conheça este lugar. As pessoas, o que a comunidade precisa. Dona Aurora sentiu o peso. Nunca gerenciei nada. Já gerenciou sua sobrevivência por décadas. Investigou fraude sem treinamento. Enfrentou um homem poderoso e venceu. Liderança não é diploma, é caráter. Um mês depois, Juvenal desmoronou. Dona Aurora o viu sair do escritório, destruído, barba por fazer, terno amarrotado, olhos vermelhos, 20 anos mais velho. Ele parou. Encararam-se. A senhora está feliz? Ele perguntou, voz quebrada. Destruiu minha vida. Não destruí sua vida, seu Juvenal. O senhor fez isso sozinho. Eu construí meu império. Trabalhei 20 anos. Lágrimas. E a senhora? Aparece do nada e tira tudo de mim. Não tirei nada. Apenas revelei o que estava escondido. Por quê? Por causa de uma bronca? Não. Fiz porque era certo. Porque o senhor ia fraudar um homem bom e destruir um patrimônio. Moradores não mereciam ter o futuro da vila destruído pelas suas mentiras. Mentiras? Ele riu sem humor. Todo empresário mente um pouco. Faz parte do jogo.
Se precisar mentir para vencer, então não está vencendo. Está apenas atrasando a derrota. Juvenal a fuzilou. Sabe o que a senhora é? Traidora. Eu te dei liberdade no centro, e a senhora me apunhalou pelas costas. O senhor não me deu nada. Trabalhei por cada centavo. E quanto a apunhalar pelas costas? Dona Aurora sorriu sem alegria. Aprendi observando o senhor. Ele ergueu a mão. Não bateu. Mão suspensa, tremendo de raiva impotente. A senhora vai pagar por isso. Ele sussurrou. Pode não ser hoje, pode não ser amanhã, mas um dia vai pagar. Não, seu Juvenal. Quem vai pagar é o senhor, porque justiça pode demorar, mas sempre chega. Ela passou por ele. Semanas depois, o projeto foi oficializado. Dr. Omar comprou os empreendimentos. Juvenal não apareceu. No dia seguinte, Dr. Omar convocou reunião com todos os voluntários e moradores. 100 pessoas. Nervosas. Dona Aurora no palco ao lado dele. Bom dia a todos. Dr. Omar começou. As últimas semanas foram difíceis, mas vim trazer notícias boas. Comprei os empreendimentos de Juvenal e, em parceria com a prefeitura, o Centro Cultural Raízes será revitalizado. Ninguém será demitido. Todos mantêm empregos e salários. Vamos revisar remuneração e benefícios. Murmúrio. Dona Zilda chorou. Segunda coisa, a cultura deste lugar vai mudar. Não haverá mais humilhação, nem abuso. Respeito será a regra. Não importa a idade, o cargo. Aplausos. E terceira coisa, nomeio Dona Aurora como diretora executiva do projeto de revitalização e guardiã da memória do Centro Cultural Raízes. Ela será responsável pela gestão, reportará diretamente a mim e terá autoridade total. Silêncio chocado. Então Dona Zilda começou a aplaudir. Depois, mais. Em segundos, a sala inteira de pé, aplaudindo, exceto Dona Carmela, que saiu batendo a porta. Depois da reunião, Dona Aurora foi para o que tinha sido o escritório de Juvenal. Agora era dela. Olhou ao redor. Dona Zilda bateu na porta. Posso entrar? Claro, Dona Zilda. Menina, preciso te pedir desculpa por não ter acreditado, por ter dito para não se meter com Juvenal. Dona Aurora segurou a mão dela. Não precisa. A senhora tentava me proteger. Ainda assim, a senhora foi corajosa. Fez o que nenhum de nós teve coragem. E agora, olhe para a senhora. Abraçaram-se. Quando Dona Zilda saiu, Dona Aurora ficou sozinha. Sentou na cadeira, olhou para a vila. Pensou no pai. Estou orgulhoso de você, minha filha. E Dona Aurora chorou, não de tristeza, de alívio, de vitória. Quando as lágrimas secaram, levantou-se. Tinha trabalho a fazer, um bairro para reconstruir. A boleira humilhada tinha morrido. A diretora e guardiã da memória tinha nascido. 6 meses depois, a Vila Feliz e o Centro Cultural Raízes eram irreconhecíveis. A energia, a atmosfera, tudo mudou. Voluntários sorriam, trabalhavam com orgulho. Respeito era a regra. Ela estava no escritório. O telefone tocou. Dr. Omar liga. Outros investidores que enganou. Vai responder por tudo. Deus tem seus caminhos. Tem sim. Voltarei mês que vem. Temos expansão para discutir. Quero a senhora liderando o projeto de outro centro cultural. Depois que desligou, Dona Aurora olhou pela janela. Bateram na porta. Entra. Era Dona Carmela, a ex-vizinha. Tinha voltado pedindo ajuda. Dona Aurora aceitou, com condições. Dona Aurora, precisamos de aprovação para a compra de materiais. Os voluntários votaram. Deixa eu ver. Dona Aurora revisou. Aprova. E Carmela, obrigada por pedir a opinião deles. Mostra que está aprendendo. Dona Carmela assentiu, ainda desconfortável. Fim da tarde, Dona Aurora saiu do centro. Não com uniforme, mas com um vestido floral. Ia visitar a neta. Pegou o carro. Sim, tinha carro agora. Nada luxuoso, mas dela. A neta estava na varanda do apartamento novo.
Também comprado com o bônus. Como foi o dia, vovó? Corrido, mas bom. Dona Aurora sentou. Minha filha, você acha que papai ficaria orgulhoso do que me tornei? A neta segurou a mão dela. Vovó, o vovô não ficaria orgulhoso do cargo. Ficaria orgulhoso da pessoa que a senhora continuou sendo. Da honestidade, da coragem, do respeito. Isso sim, faria ele orgulhoso. Dona Aurora abraçou a neta. Ficaram vendo o pôr do sol. Naquela noite, sozinha, ela abriu o laptop. E-mail novo, da universidade. Prezada Dona Aurora, analisamos seu pedido de retorno ao programa de escrita criativa. Gostaríamos de convidá-la a retornar no próximo semestre. Em anexo, proposta de bolsa integral. Considerando sua valiosa contribuição para a memória cultural da cidade. Leu 3 vezes. Chorou, riu, ligou para Dr. Omar. Vou terminar meu livro. Isso é maravilhoso. Quando começa? Daqui a 3 meses. Mas e o centro? Dona Aurora, a senhora já provou que consegue gerenciar. Vai fazer as 2 coisas. Aulas de manhã, centro à tarde. Vai ser puxado, mas sei que a senhora consegue. E quando se formar, vamos celebrar. 3 meses depois, primeiro dia de aula. Dona Aurora, na universidade. Professor de literatura a reconheceu. Dona Aurora, a senhora voltou? Voltei. Ouvi histórias. Algo sobre Dr. Omar e o Centro Cultural? É uma longa história, professor. Então, vai ter que me contar tomando café depois da aula. E contou. O professor boquiaberto. Alunos ouviram. A história se espalhou como inspiração. 6 meses depois, Dona Aurora se formou. Cerimônia de colação de grau. Subiu no palco de beca, pegou o diploma. A neta chorava, Dona Zilda também, e Dr. Omar. Reitor fez anúncio surpresa. Convidamos a formanda Dona Aurora para dizer algumas palavras. Subiu no púlpito, coração forte. Eu não preparei discurso. Começou. Mas quero dizer uma coisa. Há 5 anos, larguei meus sonhos, porque achei que tinha perdido tudo. Achei que nunca voltaria, que seria só mais uma boleira aposentada para sempre. Pausa, sala em silêncio. Mas aprendi algo importante. Nenhum trabalho, nenhuma idade, define seu valor. Ser boleira não me fez menos. Não me tirou a dignidade. O que me tirava a dignidade era como as pessoas me tratavam. E isso mudou quando encontrei pessoas que viam além do que os olhos podiam ver. Olhou para Dr. Omar. Aprendi que a oportunidade aparece quando você menos espera. Que a honestidade sempre vale a pena. Que coragem não é ausência de medo. É agir apesar dele. E que justiça, mesmo demorando, sempre chega. Aplausos. Então, para quem está começando agora, para quem está desistindo, para quem acha que não tem saída, não desista. Seu momento vai chegar e quando chegar, esteja pronto. Porque a oportunidade só funciona para quem trabalhou enquanto esperava. Ovação de pé. 1 ano depois, Dona Aurora no escritório. Bateram na porta. Juliana, jovem, uniforme de voluntária. Desculpe incomodar, senhora. Eu sou Juliana. Comecei semana passada. Entre, Juliana. Senta. Quer café? Juliana surpresa. Eu posso? Claro. Aqui todos podem. Serviram café. Juliana contou a história. Largou faculdade, mãe doente. Dona Aurora ouviu. Juliana, vou te fazer uma proposta. Continua trabalhando. Mas vamos te pagar um curso técnico em gestão cultural. E se quiser, tem vaga no administrativo. Não precisa ficar só na organização para sempre. Os olhos da menina encheram. Por quê? A senhora nem me conhece. Porque alguém fez isso por mim. E porque talento não tem idade nem função. Tem a oportunidade. Dona Aurora sorriu. E aqui a gente dá a oportunidade. 2 anos depois, Juliana era assistente administrativa. 3 anos depois, supervisora. Não era a única. Dona Aurora criou um programa de promoção interna. O centro prosperava, humanamente. 5 anos depois daquele dia,
Dona Aurora na mesma sala, mas não limpando, mostrando-a para investidores. Este é nosso coração. Ela explicava. Um lugar de 2 séculos de histórias, vista panorâmica, legado inestimável. Terminou a apresentação. Investidores saíram. Ela ficou sozinha. Lembrou do dia que fora humilhada, do dia que devolveu a planta, do dia que tudo mudou. Lembrou da frase de Juvenal: gente como a senhora precisa aprender o lugar que ocupa. Sorriu. Aprendi, seu Juvenal. Aprendi que meu lugar não é onde alguém me coloca, é onde eu mesma escolho estar. Saiu de cabeça erguida. Sabia, não importa onde você começa, importa quem você escolhe ser no caminho. E ela escolheu ser justa, honesta, corajosa. Escolheu ser mais que o uniforme de voluntária. Escolheu ser Dona Aurora. Isso ninguém poderia tirar dela. Quando a vida tentar apagar sua história, lembre-se de Dona Aurora. Não é a idade que define seu valor, é o legado que você constrói. A verdade que descende, mesmo quando ninguém parece notar. Sabedoria e coragem sempre encontram o seu caminho, por mais que demorem. Se essa história te tocou, comenta Raízes Fortes, para eu saber que você ficou até o fim. Deixa o like agora. Isso ajuda a espalhar essa mensagem para mais gente que precisa ouvir.